Semri observa suas inúmeras companheiras de cela. Aga revela que já descobriu que Seniz e Sem estavam agindo pelas suas costas com um de seus homens de confiança e atrapalhando sua procura por Nedim. Aga promete fazer Sem dizer tudo o que os dois estavam tramando com ele, mas vai dar a chance de Seniz se explicar primeiro. Sem diz que tem a culpa, mas Aga quer ouvir a mulher falar porque é óbvio que ela é a mente maligna dessa traição. Sem mente que usou Sem para encontrar Semri antes da polícia e a mãe descobriu, por isso o encobriu. Aga se revolta pelo filho ter tentado obstruir a justiça, e só terá compaixão porque viu como ele foi heróico para salvar Nedim, mas ameaça fazer algo se os dois voltarem a traí-lo dessa forma. Sem tem mais coisas para dizer, mas Aga considera suficiente e se retira. Sem avisa para a mãe que eles ainda vão se acertar por isso. Semri vê o sol nascer quadrado na cela e pensa na vida. Nedim luta para se recuperar na terapia intensiva. Dama dorme sentada na sala de espera. Seren e Nerima assistem os vídeos de Semri sendo presa. Sem e Seniz batem boca sobre alguma coisa no estacionamento. Seher é levada pela delegacia e passa diante de uma televisão, descobrindo que Semri foi capturada. Sivan se angustia pela mãe. Seher sofre desconsoladamente pelo destino da filha amada. Tempo depois, Seher é liberada pela polícia e fica esperando até Sivan também ser. Nerima chega na delegacia toda poderosa e comenta que está tudo bem com Nedim agora. Seher pretende falar com Semri antes de Sivan ser liberado, mas Nerima sugere que ela não faça isso, pois Seren a enviou para avisar que a mãe e o irmão não terão paz se insistirem em ter considerações com Semri. Nerima provoca Nora com o incêndio que Semri supostamente causou para matar Nedim, mas Seher jamais acreditará nisso e manda avisar para Seren que nunca deixará de ser mãe de suas filhas. Nerima alerta que vai acabar com a vida de Seher se ela não escolher o lado de Seren, revelando toda a verdade sobre o passado da Nora. A ambulância chega na mansão trazendo Nedim de volta. Todos da família se reúnem para ver e ajudar. Seren elogia Sem discretamente por ser corajoso. Dama filma o momento do primo saindo da ambulância. Seren provoca Sem perguntando se ele só salvou Nedim para não correr o risco de ter que ser o pai do próprio filho. Nedim não dá bola para ninguém e move a cadeira para perto do primo, então se solta e dá um abraço em Sem, em gratidão por ter sido salvo do fogo, deixando todos sem palavras. Seher duvida da capacidade de Nerima, mas a velhota garante que vai botar a boca no trombone e assume que devia ter feito isso muito antes, para expor a sem-vergonhice da Nora em fingir que seu filho era o pai da bastarda da Semri. Seher apela ao sentimento de mãe que a sogra tem para ela não fazer isso. Nerima aponta que Sivan já saiu e pergunta se a Nora vai ter coragem de deixá-lo descobrir seu segredo, pois é óbvio que ele vai desprezar tanto a mãe quanto a bastardinha dela. Sivan se aproxima e Nerima dissimula. Seher avisa ao filho que eles vão voltar para a mansão agora, e Sivan se revolta pela mãe aceitar que a humilhem novamente. Nerima garante que Seren está doida para rever a família, mas Sivan não acredita e chama a mãe para ir a qualquer outro lugar. Seher repete que vai para a mansão, então Sivan a manda ir sozinha porque não vai aceitar ser humilhado como ela e não quer saber das irmãs. Seher exige que o filho a acompanhe se tiver o mínimo de respeito por ela. Seren recebe uma mensagem de Nerima, avisando que já está voltando com Seher e Siva. Seren faz Nurten parar de paparicar Nedim e a enxota do quarto. Seren quer que Nedim conte tudo o que fez com Semri durante essa fuga fracassada. Aga termina de falar com os paramédicos e eles vão embora. Seniz reclama que o marido não quis falar mais nada com ela. Aga não pretende tratar a esposa como antes até esquecer que foi traído, mas Seniz justificou que não traiu, apenas impediu Sem de tentar ajudar Semra a continuar escapando. Aga não vai permitir que traiam sua confiança de novo, mas Seniz acha graça porque aquela família não estaria de pé se tivesse pedido permissão ao marido para tudo o que fez a vida inteira por ele. Aga implora para Seniz nunca fazer nada pelas costas dele, por mais que possa machucar seus sentimentos com os motivos, pois prefere isso do que sofrer depois sentindo que não pode confiar nem na mulher de sua vida. Sem fica só observando como o pai é ingênuo. O inspetor chega na mansão na viatura e pede para falar com Aga sobre algumas coisas, então eles entram. Sem encara a mãe e relembra a conversa de ontem no estacionamento, quando exigiu que ela acabasse com a mentira de que Semri roubou coisas da casa e pediu resgate por Nedim, em troca da mentira que inventou para Aga não acabar com Seniz.
Sem ameaçou contar toda a verdade para Aga se ela não ajudasse Semri. De volta ao presente, Ceniz afirma que só vai salvar o filho, mas Semri vai se ferrar. O inspetor conta para Aga que Sain confessou que roubou a mansão e pediu o resgate fingindo que era Semri, e já comprovaram que ele está dizendo a verdade. Aga amaldiçoa todas as pessoas que têm o sangue desse infeliz e não entende o que Semri fez com Nedim, já que não lucrou nada com esse sequestro e ainda tentou matá-lo com fogo. O inspetor revela que tampouco Semri botou fogo na pousada, pois foi o próprio dono do lugar que o fez. Semri observa um jornal que uma detenta está lendo e toma das mãos dela, descobrindo que salvaram Nedim do fogo e mentiram para ela sobre sua morte. Semri até abraça as colegas de cela de tanta felicidade e vai chamar os guardas para falar alguma coisa. Aga se despede da polícia. Ser chega com os parentes e se apressa em perguntar a Aga se disseram algo sobre Semri. Aga ignora e entra para casa. Neriman volta a dizer que Ser não deve perguntar sobre Semri. Seren zomba de Nedim porque ele vai ficar abandonado de novo na mansão, enquanto Semri vai apodrecer na cadeia por tentar tirá-lo da tortura. Aga entra de repente e se desculpa por não ter o costume de bater aquela porta do sobrinho, mas não flagra nada demais. Seren finge se preocupar por tudo que o marido passou nesses dias e não consegue contar o que Semri fez com ele, então pergunta o que a polícia falou agora há pouco. Aga manda ela descer para receber a mãe e o irmão que já foram liberados. Aga fica aliviado em ter seu sobrinho nos braços, são e salvo outra vez. Ser não teme a ameaça de Neriman porque sabe que seus filhos vão aceitar o passado de Semri no fim das contas, e Neriman pagará caro por tentar separá-los. Seren aparece e abraça forte a mãe, aliviada por tudo terminar bem com ela. Semri se reúne com a diretora do presídio para tentar conseguir que Aga venha conversar com ela. Aga promete não tirar os olhos de Nedim nunca mais e conta que se desculpou muito com o irmão por não ter cuidado do filho dele como devia, como sempre costuma fazer. Aga promete que eles serão uma família muito unida a partir de agora, mas Nedim solta a mão do tio quando ele menciona Seren e se esforça para gritar o nome de Semri. Aga não consegue entender porque o sobrinho ainda quer Semri. Semri quer declarar tudo o que aconteceu, mas antes precisa falar tudo com Aga. A diretora explica que os presos não podem ver seus acusadores a qualquer hora e ela vai poder falar o que quiser para o advogado que vai chegar daqui a pouco, então Semri é levada de volta para a cela. Nedim repete o nome de Semri várias vezes. Aga fica maluco com isso e sai do quarto revoltado. Nurten quase leva um sopapo de Aga só por perguntar o que houve. Nurten entra no quarto e vê que Nedim não para de repetir o nome de Semri. Aga liga para um capanga no escritório para pedir um favor. Sem fala ao telefone sobre Semri não poder ser acusada de sequestro se o sequestrado declarar que foi com ela por vontade própria. Ceniz toma o celular dele, revoltada com audácia. Aga passa e observa os dois conversando. Ceniz exige que o filho pare de querer salvar os mocinhos e prejudicar a ela e a si mesmo. Imagina o que Aga vai fazer quando descobrir que o filho está pagando um advogado para Semri. Ceniz alerta que eles não terão outro bode expiatório como Sain para usarem quando toda a verdade for revelada, e aí sim os dois vão se ferrar bonitinho. Seren dissimula que a gravidez altera muito enquanto consola a mãe, e confia que esse bebê virá para trazer paz para as famílias. Sivan diz que essa criança deveria cagar na boca de Seren e manda a mãe perceber que está abraçando uma traidora que nem se desculpou por acusá-la. Seren não pretende se ajoelhar e Neriman defende que a neta não deve se estressar mais, mas Sivan sabe muito bem como a irmã é falsa e ela não mudaria do dia para a noite, assim como Semri também não presta. Seren exige não ser comparada em nada com Semri e não admite que ela seja considerada irmã deles. Seren sai gritando que Sivan também vai ter que escolher um lado se quiser continuar na mansão, assim como a mãe deles. Ser vai para o quarto das filhas e surta bagunçando tudo por não estar conseguindo ser a mãe que seus filhos precisam. As detentas comentam com Semri que ela não tem motivo para estar tão abatida, já que viu que o tal rapaz sobreviveu e ela deve ser liberada em breve. Uma carcereira entra avisando que Semri tem uma visita pessoal, e ela corre pensando que é a mãe. Semri chega na sala de visitas e encontra Aga esperando para conversar com ela. Nurten tenta alimentar Nedim, mas ele não aceita e não para de chamar por Semri. Nurten avisa que todos vão reclamar se escutarem ele falando isso. Seren surge e manda Nurten sair do quarto de novo.
Nedim não para de repetir o nome de Semri, mesmo na frente da vilãzinha. Seren verifica que a sopa dele está bem quente e tenta obrigá-lo a engolir para queimar a língua, furiosa por ele não parar de chamar pela sequestradora. Nedim se suja todo e ainda leva uma cuspida da maldosa, mas nem assim para de chamar por Semri, então Seren fica sem saída. Aga quer ouvir o que Semri tem a dizer sobre tudo o que aconteceu, mas Semri primeiro quer saber se está tudo bem com Nedim, Seer e Siva. Aga já sabe que ela não cometeu a maioria dos absurdos que aconteceram, então exige saber por que ela sequestrou Nedim. Semri relembra quando viu na televisão da cela as imagens de Sen tirando Nedim do meio das chamas, então decide não falar nada. Aga se revolta com a infeliz sem responder o que queria com Nedim, já que não tirou proveito nenhum do dinheiro da família, e se arrepende amargamente de ter depositado toda sua confiança nela como a pessoa que cuidaria de seu sobrinho para sempre. Aga exige que Semri conte tudo e não confie que será solta, senão a justiça não terá piedade dela. Semri não diz mais nada e se retira da sala de visitas, deixando Aga maluco por não obter nenhuma resposta. Seren quase enlouquece porque já anoiteceu e Nedim ainda não parou de chamar por Semri. Seren ameaça asfixiar Nedim com uma almofada se ele não parar, mas Nedim não liga e continua repetindo Semri 1000 vezes. Neriman aparece e impede a neta de fazer uma loucura que qualquer pessoa poderia flagrar. Seren se considera mais asfixiada do que o deficiente nessa situação e queria que ele pelo menos tivesse morrido para herdar alguma coisa dele. Neriman manda ela ter paciência e diz que vai procurar um advogado para ajudá-las a entender como podem usufruir da fortuna do deficiente. Seniz entra e Neriman dissimula, mas a vilã sabe que elas estavam confabulando e quer apenas relembrar que Seren não pode esquecer de voltar a dar os remédios de Nedim todos os dias normalmente. Neriman proíbe a neta de dar essa coisa que envenena Nedim até falar com o advogado, mesmo que ele esteja melhorando. Aga exige que um advogado lhe diga quanto tempo de cadeia Semri vai pegar pelo sequestro, já que ela não cometeu os outros crimes. Seren manda Nedim agradecer por não ser medicado por enquanto. Nedim vira o rosto e Seren se irrita por ele não dar bola para ela nem que seja para ser xingado, já que só sabe pensar na infeliz da Semri. Seren exige saber o que tanto Semri tem que a faz ser melhor que ela. Nedim volta a chamar por Semri, e Seren ameaça fazer algo com ele se ouvir esse nome de novo. Aga entra e Seren dissimula o que estava fazendo, comentando que Nedim não quer obedecer nada e não para de repetir o nome da bruxa que o sequestrou, e isso a irrita muito. Aga ignora e pede que Seren vá para a cozinha esperar que façam outra sopa para Nedim comer. Seren se retira e Aga avisa que agora precisa conversar sério com o sobrinho, que continua chamando por Semri. Seer e Sivan observam a noite passar. Seniz recusa ao telefone uma proposta de sair para se divertir por enquanto. Dama chega em casa e reclama com o motorista por ser tão bunda mole no trânsito. Sivan observa e Dama aponta para ele como exemplo de bom motorista, que xinga todo mundo no meio da rua. Seniz observa da varanda a filha conversando com o empregado. Dama imagina que Sivan está de boa com as irmãs, mas ele nega completamente porque só os caraças saíram ganhando e Sen é a estrela da família agora. Seniz decide ir até eles. Dama fica com medo de conversar ao ver a mãe chegando. Sivan se retira reclamando baixinho de não poder nem conversar em paz com a única amiga que tem. Seniz suspeita do que a filha está querendo com esse rapaz e avisa que ela vai se dar mal se continuar de gracinha. Dama se faz de desentendida. Aga termina de falar e quer ouvir uma resposta de Nedim, desde que não seja o nome de Semri. Aga explica que Semri está presa porque incendiou o inferno nesses dias que levou Nedim e agora nenhum deles tem paz pela loucura dela. Aga conta que foi até Semri para ouvir uma explicação, mas ela preferiu ficar calada e lhe deu as costas, então vai tornar a vida dela uma porcaria completa. Aga pede que o sobrinho lhe responda a pergunta que fez. No dia seguinte, Seniz vai até o marido no escritório e o escuta falando ao telefone que mandou retirar todas as denúncias contra Semri para ela ser liberada. Seniz pensa que ouviu mal, mas Aga confirma que é isso mesmo. Neriman, Seren e Nedim escutam do andar de cima Seniz berrando lá embaixo para Aga explicar por que vão soltar Semri como se não tivesse feito nada. Seer fica confusa ao telefone ao ouvir que Semri será liberada de vez,
em vez de comparecer à audiência que teria hoje. Aga aparece e Seher finaliza a ligação, então ele conta que ela não precisa mais se preocupar com a prisão de Semri, mas com uma condição que vai dizer. Seren sai da mansão enlouquecida por Semri se safar da cadeia e culpa Sem. Sem não entende nada, então Neriman conta que o pai dele ajudou a criminosa a sair da cadeia. Seniz encara o cara de pau do filho saindo. Aga termina de combinar com Seher a condição para Semri ficar livre de tudo. Seren aparece exigindo que Aga não perdoe Semri e ameaça ir embora para sempre levando o filho de Nedin consigo. Aga ignora a pirraça da insolente. Seren acusa a mãe de ter implorado piedade para Semri, mas Sivan revela que foi Nedin quem conseguiu ajudar a irmã. Seren ameaça desconsiderar que tem mãe se Seher voltar a apoiar Semri minimamente, mas Neriman pede para se encarregar da nora nesse assunto. Semri sai do presídio animada esperando encontrar a mãe, mas não há ninguém à sua espera e se decepciona. Na verdade, Sem está observando de longe. Semri parte obstinada a reencontrar Nedin. Seren chuta a cadeira de Nedin revoltada por ele ter feito Semri sair livre de culpa. Seniz reclama com o marido que Semri vai voltar a agir com insolência por achar que está com a razão, mas Aga dispensa os cacarejos da esposa. Semri chega na frente da mansão e 2 seguranças se colocam diante dela. Semri começa a debater, pensando que está proibida de entrar, mas eles abrem passagem e ela estranha a permissão. Semri se dirige à mansão. Aga observa com Seniz da janela e chama Nurten, mandando ela avisar Seren para descer com Nedin. Semri fica aguardando alguém aparecer. Seren pega o elevador com Nedin. Um segurança vai na casinha avisar para Seher que Semri já chegou. Seher não reage, nem Sivan e Nerima. Nedin chega na varanda com Seren. Semri vai até ele e fica muito aliviada por se reunir com o querido. Seren segura seu ódio por enquanto. Nedin demonstra frustração. Semri pede perdão por tudo ter dado errado na fuga, mas promete que agora estará sempre com ele. Nedin se recusa a olhar na cara de Semri por algum motivo. Seren desfruta do desprezo. Aga observa tudo. Nedin relembra quando o tio lhe disse que Semri pegaria 15 anos de prisão pelo sequestro, então Aga o fez escolher desprezar Semri para sempre em troca da liberdade dela. Semri pensa que a raiva de Nedin é por ela ter desistido da fuga e pede perdão. Seren manda a irmã aceitar logo que Nedin agora a ideia muito por tudo o que fez com ele. Semri implora para Nedin olhar para ela e dizer se quer que ela vá embora. Nedin aperta os olhos confirmando. Seren diz que esse é o desejo de todos da mansão e a irmã deve ir embora, então retira Nedin da frente dela. Semri sofre muito por ter perdido Nedin. Seren exalta Aga pela ótima ideia para se livrarem de Semri definitivamente. Seher vai de encontro à filha na frente da mansão. Semri pensa que terá ao menos um pouco de consolo nos braços da mãe, mas Seher dá um passo atrás quando a filha tenta abraçá-la. Seher diz com o coração partido que Semri não deve mais chamá-la de mãe, pois já não a considera como filha, e ela não tem mais família a partir de hoje. Semri sabe que tem alguma coisa errada nesse desprezo. Seher conta que Aga vai fazer o favor de mandar levar Semri de volta para Antáquia para morar com a tia, e nunca mais deve retornar para Istambul. Semri não consegue aceitar o que estão fazendo com ela. Seher manda a filha ir embora logo e dá as costas para ela não vê-la chorando com essa crueldade que a obrigaram a cometer. Semri sofre pelo abandono em que se encontra e tenta ir atrás da mãe. Seher corre para casa e tranca a porta. Sivan tenta sair com pena da irmã, mas Seher não deixa. Semri implora para a mãe abrir a porta inutilmente. Neriman não demonstra um pingo de compaixão. Aga sai da mansão e observa a moça sofrendo. Sivan se frustra por ter que fazer isso com a própria irmã. Semri se joga no chão humilhada e implora para não ser abandonada. Aga se incomoda com a cena e volta para dentro. Semri sabe que a mãe vai parar com isso em algum momento, mas Nurten surge e pede para a mocinha parar com a humilhação porque isso não vai acontecer. Nurten consegue levar Semri para longe. Seher sente vontade de morrer por ter que desprezar a quem mais ama.
Nedim roda pelo quarto batendo em todos os móveis e quebrando as coisas de tanta raiva. Seren e Seniz só observam sem fazer nada. Aga aparece para conter o sobrinho, mas quase leva uns murros de Nedim também. Nedim chora muito com a injustiça e Aga tenta consolá-lo. Nurten acompanha Semre até o carro, enquanto a mocinha reflete que seu final é a solidão e é levada embora. Sen observa a partida da justiceira fracassada. Mais tarde, Aga fica melancólico com tudo. Seniz o consola com falsidade. Seer faz carinho em Sivan dormindo em seu colo. Seren perde a cabeça por não aguentar mais ouvir o choro constante de Nedim, jogado no chão por ela. Seren decide tentar sufocar Nedim de novo, e prepara o travesseiro para fazer isso. Semre segue viagem pelas estradas rumo a Antáquia. Sen alcança o carro no meio da noite, mas Semre nem se dá conta. Sen ultrapassa e joga seu carro na frente para fazer os seguranças pararem. Sen desce e se coloca diante do carro, deixando os seguranças sem entender nada. Semre deduz que ele quer se fazer de herói novamente. Sen ordena que os homens fiquem ali mesmo, pois pretende levar Semre consigo. Seren finalmente consegue fazer Nedim calar a boca e começa a sofrer pelo que acabou de fazer com ele. Semre se nega a acompanhar Sen, mas ele não aceita a recusa e arrasta a teimosa força para não ser mais uma vítima. Sen não liga para o que os seguranças vão fazer e enfia Semre no carro, e logo parte com ela sabe-se lá para onde. Nedim recupera a consciência depois de ser asfixiado com o travesseiro. Seren pega água e manda o deficiente ficar quieto. Nedim agarra o braço da maldosa e diz que ela tem o coração podre. Neriman entra e se desespera com a cena, sem entender o que houve. Seren sai correndo sem dizer nada e leva uma queda fora do quarto. Nedim tosse tentando recuperar o ar e Neriman tenta acalmá-lo. Seren se recusa a crer que é podre por dentro. Seer reflete que sabia desde o nascimento de Semre que ela seria um desafio a enfrentar perante a sociedade. Seren aparece chorando e dá um abraço na mãe. Seer também chora, mesmo sem saber o motivo do pranto da filha. Aga pensa na vida na varanda da mansão. Seniz acorda com o telefone de Aga tocando no quarto e vê que é o segurança Siangir ligando. Seniz atende sem falar nada. Semre chega ao hotel com Sen e debocha que ele acredita mesmo que resolveu todos os problemas, mas só está limpando a consciência para conseguir dormir. Semre reclama que deixou acontecer as maiores injustiças depois que soube do segredo de Sen. Sen sabe que tudo é sua culpa, mas Semre retruca que não adianta saber e agir como se não fosse culpado. Semre sabe que o covarde não contou para a mamãezinha que a ajudou, e quando Seniz descobrir vai deixá-la se ferrar do mesmo jeito, pois ele não sustenta nada do que diz ou faz. Sen manda ela ficar quieta e descansar logo, pensando no rolo em que se meteu. No dia seguinte, Semre acorda no sofá e nota que Sen dormiu sentado no chão. Semre o chama de covarde baixinho e tenta fugir, mas Sen agarra o pé dela porque estava só fingindo. Seren amanhece deitada no colo da mãe na casinha e percebe a foto que ela estava admirando, então relembra Seer rapidamente que é sua única filha. Neriman entra e manda a neta ir para a mansão para atender o marido. Seren diz que vai passar a dormir todas as noites com a mãe. Neriman acha um absurdo, mas ninguém perguntou nada. Neriman persegue Seren e reclama que teve que ficar com Nedim a noite toda, e por sorte Aga não descobriu nada. Seren promete que vai matar Nedim se a avó impedi-la de dar o remédio. Seniz ressalta que Aga já teria demitido os incompetentes se tivesse atendido, mas como foi ela, vai dar a chance deles resolverem o problema que Sen causou. Seren vai falar com Seniz, mas decide ouvir atrás da porta e descobre que Sen está com Semre em algum lugar, e a vilã está organizando para que ela seja capturada de novo. Neriman aparece perguntando se a rata deu o remédio para Nedim, mas ela ignora e sai correndo para fora da mansão outra vez. Seren entra num carro e ordena que o motorista acelere. Neriman fica angustiada sem entender a saída. Sen faz café da manhã para Semre e garante que aprendeu a cozinhar muito bem quando morou sozinho nos Estados Unidos. Semre não pretende comer, até porque Aga já vai aparecer com os capangas e Sen vai entregá-la de bandeja novamente. Sen imagina que Seniz barrou a informação e o pai ainda não descobriu o que ele fez, senão já teria aparecido. Semre debocha que agora vai assistir um filme e só esperar ser capturada de novo,
enquanto Nedim vai continuar sofrendo naquela casa. Sem se irrita por ela só pensar em Nedim e ser mal agradecida com o que ele está fazendo, pois está apenas tentando consertar seus erros e sempre só sabe reclamar. Sem desiste da cozinha e reclama que sempre tenta acabar com suas tentativas de ser uma pessoa melhor colocando Nedim no meio, como se fosse fácil fazer tudo de uma vez para ajudá-lo. Sempre debocha que ele está achando mesmo que é um mocinho injustiçado nessa história. Sem sabe que é um vilão covarde, e sempre reconhece isso, pois chegou a acreditar que ele era um coitado no início mesmo. Sem sabe que nada que fizer vai ser bom para ela, então sai da suíte revoltado e a larga sozinha. Seren reclama com o motorista pela demora em chegar ao hotel. Sem pega o carro e vai embora. Os seguranças observam e decidem entrar no hotel agora para capturar Semri de novo, mas Seren chega logo depois e atrapalha a oportunidade. Seren espera pegar os dois juntos. Semri escreve uma carta antes de sair da suíte, mas deixa cair no chão quando escuta alguém bater na porta e vai atender. Seren pergunta onde está Sen e entra como louca para procurá-lo. Seniz xinga os homens ao telefone por terem deixado Seren passar na frente deles e entrar no hotel. Seniz fica pasma que a idiota vai mesmo estragar tudo por ciúme. Seher descobre por ligação que Semri não chegou na casa da tia em Antáquia. Sivan oferece perguntar aos colegas sobre os dois que levaram Semri, mas Seher vai averiguar sozinha o que Aga mandou fazer com sua filha. Neriman não consegue falar com a neta. Aga vai saindo de casa para trabalhar, mas Seher consegue abordá-lo e exige saber onde está Semri. Seren demonstra toda sua inveja pela irmã sempre conseguir se safar porque tem os homens da família hipnotizados. Semri manda ela calar a boca, e só não vai bater nela por causa da gravidez. Seren diz que vai bater nela então e derruba a irmã antes de pular em cima dela. Aga se cansa dos escândalos de Seher e manda ela esperar, pois seus homens já teriam comunicado se tivesse acontecido alguma coisa e provavelmente só pararam para descansar em algum ponto do caminho. Seher agarra Aga e sabe muito bem que não é preciso parar por tantas horas na estrada para Antáquia, por isso sabe que aconteceu alguma coisa. Aga diz que ela reclama porque é só isso que sabe fazer e o acordo que eles fizeram será cumprido, então não tem o que explicar para a chata. Sivan leva a mãe embora revoltada. Seniz revela que o marido realmente precisa saber de uma coisa. Seren termina de arrancar um monte de cabelo da irmã e diz que nem a agressão expressa todo o ódio que sente por ela estar com Sen. Semri nega que tenha algo com ele e a única que tem peso na consciência é Seren por tudo o que fez, por isso nunca vai abaixar a cabeça para ela. Semri bloqueia um tapa de Seren e pergunta o que foi ela ganhou realmente depois de tudo o que fez, se continua sendo a mesma invejosa amargurada que não tinha nada. Sen percebe que está fazendo errado de novo e decide voltar para o hotel. Semri esfrega na cara da irmã que aquelas roupas e joias de marca que está usando não conseguem esconder a infelicidade que ela sente, e mesmo que Nedim e Sen não existissem entre elas isso não resolveria. Seren se solta e diz que a irmã está sendo cínica de tirar os dois do assunto, pois está se metendo com Sen e ainda quer tirar Nedim dela, deixando-a sem nada. Seren mente que ninguém quer mais ver Semri depois do que fez, tentando ferir a irmã com a mentira de que Seher não a considera mais como filha. Semri sai correndo da suíte. Seren grita que odeia a irmã mais ainda porque Sen é o único que ela ainda tem nas mãos. Seren começa a quebrar tudo no apartamento de tanta raiva por Sen não deixar de gostar de Semri. Sen chega ao hotel e tenta ir pelo elevador, mas escolhe ir pelas escadas para correr mais rápido. Enquanto isso, Semri desce pelo elevador e se desencontra dele. Semri pergunta ao moço por onde se sai pelos fundos do prédio. Sen chega procurando por Semri, mas só encontra Seren com a casa toda revirada. Seren conta que Semri já foi embora. Aga chega ao hotel com Seniz, e apenas observa os seguranças incompetentes esperando para levar Semri de novo. Seren finge que está procurando por Semri no apartamento e sugere procurar na cama de Sen, que ela deve adorar ficar também. Sen exige saber o que a maluca fez para afugentar a irmã. Seren reclama por ele sempre andar atrás de Sen e agora deve ir outra vez encontrá-la para ficarem juntos de novo às escondidas. Sen joga Seren no sofá, mas logo se arrepende ao se lembrar da gravidez. Seren faz Sen pegar na barriga dela para tentar se comover com o filho que está gerando para ele, mesmo que ainda não sinta nenhuma saliência. Aga aparece e flagra a cena.
Os dois tentam disfarçar o que estava acontecendo. Semri caminha por um beco de Istambul chorando e relembrando as palavras de desprezo que ouviu de Seher. Semri se joga no chão e relembra quando se jogou no chão também para implorar que a mãe a recebesse. Semri também relembra como Nedim não quis ouvi-la e só concordou com que ela fosse embora. Semri tenta seguir seu caminho sem rumo, totalmente sozinha agora. Seren finge se desculpar por ter vindo confrontar Semri, já que ela insistiu em continuar em Istambul e ainda fez sem ajudá-la. Sem deixa claro que Semri não fez nada e ele que quis resgatá-la. Aga manda Seren sair e Seniz a arrasta a contragosto. Aga exige saber o que Sen está pretendendo. Seniz reclama que Seren não deixa de agir como a miserável que era e manda ela ir para casa agora. Seren quer que Sen seja castigado, mas Seniz manda ela se preocupar com o que a irmã Fujona vai fazer. Aga reclama que Sen não está pensando no pai nessa tentativa de ajudar Semri e quase bate nele por ficar de deboche. Aga sabe que não adianta nem bater, pois o filho é muito rebelde e não sabe de onde ele tirou isso. Sen alfineta que o próprio pai o fez ser assim, e relembra que ele lhe falava na infância que todo mundo erra e pode aprender dos próprios erros. Aga considera que o filho faz de tudo só para se vingar dele e coloca o desejo que tem por Semri por cima do próprio pai, então alerta que vai deixar de considerar Sen como filho se insistir em errar mais uma vez com ele. Aga se retira e manda Seniz não demorar com o filho. Seniz parabeniza com ironia mais um show de horrores do filho por causa de Semri. Seniz diz que vai ajudar o filho como sempre, e se retira. Sivan não consegue informações de Semri. Seher quer chamar a polícia, mas Neriman não permite. Seren chega e diz que a mãe devia ligar para um bordel em vez da polícia, já que Semri se comporta como prostituta e sumiu essa noite porque estava dormindo com Sen. Seher quer ver isso, mas Seren conta que Semri já foi embora de novo depois de ter ficado no apartamento dele. Sen percebe o papel no chão e lê a carta que Semri deixou, dizendo que ia embora e não ia mais ajudar Sen a se livrar do peso das coisas que faz, agora ia fazer sua vida sozinha longe de todo mundo. Semri sai de um local com os antecedentes penais em mãos e o joga no lixo. Sen se frustra com o fracasso do plano. Semri tenta um emprego de garçonete, mas não consegue. Semri caminha pela cidade chateada e encontra outro estabelecimento, então se interessa por ele e entra. Sivan implora para saber onde é o apartamento de Sen, mas os seguranças não contam. Dama sai e avisa Sivan que quer ir ao estilista, mas ele quer que ela mostre onde Sen fica quando está fora porque vai dar uma lição nele. Dama se recusa a dizer, então Sivan vai dar um jeito de saber sozinho. Dama decide ir junto para evitar uma besteira. Um rapaz leva Semri para o quartinho simples que conseguiu para ficar por enquanto. Dama acha que não vai adiantar nada ir no flat do irmão se Aga já descobriu tudo e foi lá dar um jeito. Sivan precisa defender a honra da irmã que Sen insiste em desrespeitar. Dama faz o motorista perceber como isso é ridículo dizendo que Semri não iria atrás dele num hotel se os dois dormissem juntos. Sivan não liga para o feminismo dela e vai dar uma lição em Semri e Sen da mesma forma. Sivan recebe uma ligação e freia o carro de repente ao ouvir a voz de Semri na linha. Seren e Neriman falam barbaridades por Semri estar com Sen. Seren espera que Sen pare de procurar Semri agora que já teve o que queria do corpo dela. Seher não suporta essa calúnia e promete dar uma lição em Seren se ela voltar a insinuar essa sem-vergonhice contra a irmã, saindo da casa revoltada. Aga e Seniz chegam em casa. Seniz chama o marido para tomar um café na varanda, mas ele está nervoso demais com Sen para isso. Seher aparece perguntando por Semri, mas Aga só grita que essa infeliz precisa deixar a família em paz de uma vez por todas e entra furioso. Seher se angustia por não ter respostas. Sivan e Dama chegam ao endereço que Semri passou. Dama fica horrorizada com o nível de pobreza do local. Sivan bate insistentemente na porta de Semri e entra exigindo saber se é verdade que ela dormiu com Sen essa noite, pois todos estavam morrendo de preocupação pelo sumiço enquanto ela estava se divertindo com o macho. Semri lamenta que ele esteja mais preocupado em saber se ela dormiu na cama de alguém do que com o estado dela, mas reconhece que o jeito de amar do irmão é assim,
e no fim das contas ele veio atrás dela e não a ignorou como pensou que ia acontecer. Sivan sente que Semri não tem noção de que foi rejeitada por conta do que fez, mas Semri garante que teve um motivo muito forte e pergunta se o irmão acreditaria que ela não prejudicou ninguém nessa história. Sivan acha que ela prejudicou Seren e o resto da família. Semri começa a relembrar uma vez que Sivan tinha um amiguinho que tinha uma bicicleta e sempre emprestava para ele, até que um dia ela sumiu e a mãe do menino foi até a casa deles para acusar Sivan de roubá-la, e a bicicleta realmente estava no quintal, mas Sivan não quis contar para ela o motivo de ter tomado o brinquedo do amigo. Sivan começa a relembrar quando tinha um ninho na casa e eles cuidavam dos passarinhos com restos de pão. Enquanto isso, Nedin observa Seher angustiada no jardim, e ela observa também, e os irmãos vão continuando a história da mamãe passarinho que ficou desesperada com o filhotinho agonizando no chão e Sivan resgatou o coitadinho. Seher sobe até o quarto de Nedin e faz um pouco de companhia para ele. Sivan conta que não sabia o que fazer com o passarinho, então roubou a bicicleta para poder levar o bichinho num veterinário para salvá-lo. Semri diz que o irmão não conseguiu ajudar porque o pássaro morreu no caminho, e ele ficou tão triste que nem se importou de devolver a bicicleta e ser chamado de ladrão. Semri compara essa história da bicicleta e o passarinho machucado com sua história com Nedin, pois ela também tem que salvar seu pássaro e teve que roubar uma bicicleta para isso, e pergunta se o irmão acredita nela para não deixar de considerá-la como irmã. Sivan confirma com um abraço, e Semri chora nos braços do irmão querido. Seher conta a Nedin que não tem mais notícias de Semri e precisa saber por que ela tomou essa decisão de sequestrá-lo. Agora só o rapaz pode contar o motivo e o que aconteceu nesse tempo. Seren aparece de repente e atrapalha a conversa. Nedin fica nervoso e Seher percebe que ele está com medo, então quer saber o motivo também. Seren tenta saber o que a mãe está averiguando com o genro. Seher finge que não queria nada e se retira. Seher tenta se convencer de que o medo de Nedin não tem a ver com alguma maldade de Seren. Mais tarde, Sivan fica incomodado com a mãe tão angustiada por não saber nada de Semri, então decide contar. Semri termina de se arrumar num camarim e um homem a chama para sair. Semri sobe no palco e começa a cantar uma linda canção ao lado dos músicos, num pequeno restaurante mal iluminado. Seren dá sopa para Nedin, mas derramando tudo, então vira toda a sopa no chão e quebra a tigela com muito ódio. Semri continua cantando. Seren chora no banheiro. Nedin fecha os olhos para pensar em Semri. Seher aparece com Sivan no estabelecimento onde Semri está cantando e chora de alívio ao revê-la, e logo vai embora ao ver que a filha está bem. Sem pensa na vida segurando a carta de Semri na varanda do prédio. Seher vai ao quartinho onde a filha está ficando com algumas coisas para deixar para ela. Seher sofre sentindo o cheiro de uma roupa de Semri. Todos aplaudem Semri ao fim da música. Aga e Seniz saem para jantar juntos. Aga se sente estranho por comer fora de casa rodeado de tanta gente estranha, mas consegue relaxar e rir ao lado da esposa em meio a tantos problemas. Seniz quer falar algo sobre Sen, mas Aga pede para ela não estragar a noite trazendo esse tema agora. Seniz garante que vale a pena porque é algo importante. Seren se arruma para dormir de camisola e fica se admirando. Seren vai para frente de Nedin, mas ele se recusa a olhar para ela. Seren exige que ele olhe e promete até parar de derramar comida nele, mas Nedin precisa responder se ele acha ela mais bonita do Semri. Nedin responde que Semri é a mais bela. Seren sabe que ele diz isso por causa da bondade de Semri, e Nedin confirma. Seren oferece contar se Semri chegou bem em Antáquia, então revela que ela não foi para lá e em vez disso foi dormir com Sen. Nedin fica angustiado. Sen volta para a mansão e se prepara mentalmente antes de entrar e enfrentar o pai outra vez. Nurten conta que os pais do rapaz saíram, então ele decide subir para ver Nedin. Seren zomba de Nedin por gostar de Semri e ter sido desprezado por causa do próprio primo. Sen se aproxima do quarto de Nedin e fica escutando Seren contando para o marido que Semri ficou com ele. Nedin tenta tapar as orelhas, mas Seren exige que ele escute a verdade e aceite que perdeu. Sen abre a porta para ver a palhaçada e pula em cima de Seren ao vê-la praticamente agredindo o primo, ameaçando a desgraçada se voltar a pegá-la maltratando Nedin. Seren diz que agora Nedin já sabe do que o primo fez com Semri,
e não aceita que a irmã seja mais importante para Semri do que ela. Então coloca a mão dele na barriga dela para relembrar que ali dentro tem algo mais importante ainda. Sem fica nervoso pela bocuda dizer na frente de Nedim que ele é o pai do suposto filho dos dois. Senis quer que o marido diga algo sobre Sem, mas Aga precisa pensar melhor e a chama para ir embora. Seren debocha que Sem morre de medo dela falar a verdade, por isso escolheu deixar o próprio primo sofrer sendo casado à força com ela. Sem exige que ela calhe a boca, mas Seren diz que ele não precisa ter medo porque por enquanto Nedim não pode delatar a verdade. Sem sente nojo de Seren e de si mesmo por ter transado com ela. Seren grita para o covarde saindo que o nojo dele não muda a realidade. Nedim se contorce muito e acaba caindo no chão, tendo uma convulsão. Sem escuta Seren desesperada e volta para ver o que está acontecendo, encontrando Nedim passando muito mal. Seren jura que não fez nada com ele, enquanto Sem tenta auxiliar. Aga e Senis chegam em casa ao mesmo tempo que Seer e Siva. Seer agradece ao filho por lhe proporcionar paz em relação a Semri. Nurten sai correndo da mansão gritando por ajuda. Semri volta para o quartinho e se surpreende ao ver flores, além de uma comida em cima do móvel, deduzindo que a mãe veio e deixou para ela. Nedim é colocado numa maca para ser levado pela ambulância. Semri liga para Siva, reclamando por ele ter mostrado para a mãe deles onde estava ficando. Toda a família observa Nedim sendo levado. Sivan pede para ligar depois, tentando encerrar a conversa, mas Semri escuta o som da sirene e quer saber o que aconteceu na mansão, já sabendo que foi com Nedim. Tempo depois, Semri aparece na frente do hospital e pensa como vai fazer para entrar. Parte da família espera notícias num corredor. Semri fica escondida, observando todos num canto. Uma enfermeira chama Aga para conversar com o médico. Neriman se intromete e vai junto com ele e Senis. Seren sai correndo por algum motivo e Seer vai atrás para descobrir. Semri aproveita o corredor liberado e corre até o quarto de Nedim. Semri fica aliviada em ver o querido, mesmo que não esteja acordado para saber. Seren vai até Sem na frente do hospital e conta que Nedim vai ter ataques mais frequentes por causa dos pulmões prejudicados pela fumaça, só para demonstrar que ela não fez nada para causar a convulsão. Sem manda a infeliz sair de perto dele. Seer aparece na porta e observa os dois. Seren joga culpa em Semri por ter feito Nedim passar mal. Sem percebe Seer olhando e se afasta da menina. Seer exige saber o que Seren estava fazendo com Sem para até se agarrar nele. Seren mente que estava reclamando sobre alguma coisa, mas Seer fica desconfiada. Neriman aparece chamando a neta para ficar com Nedim e a salva do interrogatório. Semri pede perdão a Nedim por não poder ficar com ele como queria. Nedim reage e acorda tossindo. Semri se alegra por ele ter visto antes dela ir embora. Nedim relembra Seren lhe dizendo que Semri tinha ficado com Sem. Semri sabe que o vínculo deles não se quebrou pelo que aconteceu, mas Nedim demonstra o contrário se soltando da mão dela, deixando a mocinha desolada. Nedim ignora o que ela tenta falar. Neriman reclama com Seren por se arriscar a ser vista com Sem, pois Seer pode acabar com tudo se descobrir o que há entre os dois. Seren se dirige até o quarto do marido. Semri insiste para Nedim ouvi-la. Seren entra e flagra a irmã, que exige saber o que ela fez com Nedim. Seren debocha que ela deixou o posto de amante de Sem para voltar a ser enfermeira de Nedim por um momento. Nedim se esforça para falar alguma coisa, mas não consegue. Seren conta que Nedim passou mal após revelar para ele o que a irmã fez com Sem após ter sido escorraçada da mansão. Nedim consegue pedir para Semri ir embora. Semri ignora o veneno da irmã e tenta acalmar Nedim. Seren finge que contou de propósito para fazer Nedim passar mal, e agora vai fazer o que quiser com ele para torturá-lo. Nedim implora para Semri sair. Seren revela que também já sufocou Nedim e enfia sopa quente na boca dele, mas Semri não consegue prestar atenção nisso agora com Nedim tão alterado. Neriman mente para Aga que Seren não saiu do lado de Nedim. Seer só observa aquela lorota. Aga entra no quarto e Seren começa a fingir que Semri estava agredindo Nedim. Aga agarra a infeliz e a coloca para fora do quarto. Todos se reúnem no corredor para massacrar Semri por voltar a aparecer. Seren começa a fingir que está sentindo dor pela gravidez. Aga ordena que Semri saia,
e seguranças aparecem para ajudar a remover a intrusa do local. Aga promete fazer algo terrível se ela insistir em manter contato. Sem se surpreende ao ver Semri saindo do hospital e a segue no carro. Aga dá instruções para os seguranças do hospital, enquanto a família continua esperando. Seren chega na rua da Espelunca, onde está ficando, e entra no hotel. Sem consegue descobrir onde ela fica e vai embora logo depois. No dia seguinte, Aga reúne a família e todos os seguranças no jardim, exigindo saber como foi que Semri descobriu até o quarto que Nedin estava para invadir escondida. Sivan fica pianinho, enquanto os outros só escutam também. Aga avisa que vai fazer a polícia interrogar cada um até descobrir quem foi o fofoqueiro, então Sivan assume que contou. Aga confronta o rapaz, que diz na cara do poderoso que não é capaz de dar as costas para Semri e já descobriu onde ela está morando, e Seer também já sabe. Aga decreta que o desobediente não vai mais dirigir para Dama. Dama tenta protestar, mas Senis não deixa. Seer acha injusto que Aga castigue seu filho por ter compaixão da irmã. Aga diz que a partir de agora Sen não recebe mais nada e o enxota. Seer não admite que Aga ataque outro de seus filhos, mas Aga jura que vai atacar até Sen se Semri continuar se intrometendo na vida da família. Aga mostra a ordem de restrição que conseguiu hoje de manhã, que vai fazer Semri ser presa caso se aproxime da mansão ou do lugar onde Nedin estiver. Aga também avisa que vai expulsar qualquer um daquela propriedade que tiver contato com Semri. Seren tenta fazer a mãe entender que Aga não vai ceder em nada tratando de Semri. Senis acalma o marido porque o problema já foi resolvido. Sen entra na mansão e Senis informa ao filho que o pai já decidiu que ele vai voltar para os Estados Unidos. Seer acompanha Seren de carro para algum lugar, muito angustiada. Aga conta que Senis o convenceu de que a Turquia não era mais adequada para o filho, então ele deve voltar a morar onde já estava acostumado e vai cuidar do escritório da empresa que será aberto na Flórida. Sen ignora e diz que o pai está exagerando com essa ordem de restrição, pois só Nedin está sendo prejudicado com isso, e agora ele quer resolver os problemas mandando os problemáticos para longe da mansão. Aga ignora e manda ele arrumar as malas porque vai viajar nem que seja obrigado. Senis avisa que não vai salvar o queridinho dessa vez. Sivan fica observando no jardim Dama saindo com outro motorista, mas ela se recusa a ser levada pelo careca e exige as chaves de seu carro, então grita para Sivan sair com ela, fingindo que precisa de dicas para dirigir sozinha e ele vai ser seu passageiro. Sivan não esconde a alegria de ser bem tratado pela nova amiga. Dama parte com o carro muito contente também. Semri vai atender alguém batendo em sua porta, e dá de cara com Seer trazendo Seren. Seer diz que só vieram vê-la mesmo. Aga se revolta por Sen só saber falar de Semri, mas sabe que isso é sua culpa, já que deu importância demais para a infeliz naquela casa e agora ficou quase impossível de remover as marcas dela na família. Senis zomba do marido fazendo de tudo, mas não se dando conta que a chave para afastar Semri está em Seren, já que a rivalidade das duas que mantém os conflitos com a enfermeira. Senis garante que Semri é ambiciosa e está com inveja do que a irmã conseguiu. Aga não tem certeza disso, mas Senis tenta convencer o marido de que a mocinha é muito astuta e conseguiu enganar todo mundo com sua carinha de santa, por isso é difícil acreditar na inteligência dela para conseguir o que quer. Senis pede permissão para acabar com Semri da forma mais eficaz. Seer lamenta não conseguir ter protegido as filhas das consequências que a rivalidade delas causou, então quer que elas se resolvam sozinhas se sentem o mínimo de amor pela mãe que têm. Seren jura que veio disposta a isso e quer perdoar Semri por lhe ter feito tanto mal, no maior cinismo. Semri aceita fazer as pazes com Seren, desde que ela confesse para Seer todas as artimanhas e maldades que cometeu. Seren relembra quando chamou a mãe mais cedo para visitar Semri e avisar que ela não pode mais chegar perto de Nedin, fingindo que seu sentimento de mãe aflorou e entende o sofrimento que Seer está passando pela filha. Seer tontamente se recusa a acreditar que Seren tenha feito mal a Nedin. Semri desafia a irmã a contar, mas Seren usa isso como um ataque que está sofrendo porque Semri é amargurada demais para aceitar viver em paz. Seren sai fingindo estar ofendida, e Seer não deixa Semri ir atrás. Seren liga do lado de fora para avisar a Senis que já conseguiu a localização de Semri e vai enviar por mensagem. Semri acusa Seer de não querer aceitar que Seren é má porque vai se sentir um verdadeiro fracasso de mãe,
mesmo ela já sendo fracassada por tê-la rejeitado como filha, e vai se sentir mais fracassada ainda quando perceber que está ajudando Seren a continuar com sua maldade contra Nedim. Seher sabe que falhou e só confiava em Semri como a filha que deu certo. Semri diz que a mãe está completamente cega, mas Seher acha que a filha é quem está cega porque só sabe falar de Nedim, e mesmo assim não quer reconhecer o motivo de ter raptado o rapaz. Seher pensa que talvez Aga e Seren tenham razão, já que Semri não quer falar a verdade por conta própria, e avisa que a filha está com uma ordem de restrição da mansão e de Nedim a partir de hoje. Semri manda a senhora Seher sair de seu quarto, pois a única filha que ela tem agora está lá fora. Seher sai triste por ser rejeitada como mãe. Semri sofre por ser obrigada a fazer isso.